o Mídia em Pauta que você já conhece está de cara nova. Estreia agora o novo programa, gravado nos estúdios da TV UFMG. O Mídia em Pauta é produzido pelo Departamento de Comunicação Social e traz sempre um debate sobre as questões e os temas presentes na mídia. Assista o nosso programa aqui na TV UFMG aos domingos, às 15h30, com reprise às quartas-feiras, às 11h30. Acompanhe também o nosso blog, mediaempautaonline.blogspot.com. Há quem diga que é a base de todo jornalismo investigativo. Para outros, é apenas o espreme que sai sangue diário. Lida constantemente com policiais, criminosos e vítimas. Cobre desde desastres e crimes a investigações e denúncias de corrupção. O Mídia em Pauta de hoje debate jornalismo policial. Aqui no estúdio para conversar sobre o tema estão José Cleves, jornalista do Nova Lima Times, com extensa carreira em coberturas policiais, Carmen Dulce Vieira, professora do Departamento de Comunicação Social e coordenadora do Mídia em Pauta, e Lígia Lana, doutoranda em Comunicação Social e pesquisadora sobre programas de televisão populares. José Cleves, o senhor enfrentou um processo judicial nos últimos 8 anos, no qual foi acusado de assassinar a sua esposa, e só agora foi provada a sua inocência. Um dos pontos que o senhor mais criticou no seu caso foi a abordagem que a mídia fez, que a mídia realizou sobre o seu caso. Correto. Como foi essa abordagem? O meu caso é um exemplo clássico de erro da imprensa, porque, veja bem, durante todo o transcorrer daquele período de trepidação moral, quando a polícia tem aquela obrigação de, em 30 dias, investigar um fato e prestar conta à justiça, ou seja, apresentar o culpado ou suspeito à justiça, houve uma falha muito grande da imprensa que, ao invés de se basear o seu princípio de trabalho no contraditório, ou seja, ouvir as partes, por ser um fato controverso, não era um fato notório, não fui pego em flagrante delito e eu não era réu, confesso, uma vez que existia essa controvérsia, cabia à imprensa checar mais as informações prestadas pela polícia. Mas optou-se pelo declaratório, eu via o delegado e me ouvia, eu não podia invocar laudos, estavam todos eles em 4 paredes com a polícia, então o contraditório da minha parte ficou prejudicado, quer dizer, eu não podia acrescentar muita coisa além disso, eu tinha que esperar que o processo chegasse na justiça para que eu tivesse acesso àquilo que a polícia apurou, mas a imprensa ela optou por legitimar de forma aleatória a versão policial e, em consequência disso, legitimou uma versão equivocada e errônea que foi derrubada em juízo de primeira instância, de segunda instância, foi a Brasília, foi derrubado também, ou seja, eu fui absolvido à unanimidade em todas as instâncias do processo, tanto em recursos como julgamento, foram 7 jurados, foi o julgamento popular, tivemos várias turmas de desembargadores que decidiram sobre o meu processo, e todos eles, à unanimidade também, acataram a versão do assalto como a versão verdadeira, e foi para Brasília, os ministros do Superior Tribunal de Justiça também acataram a minha versão como verdadeira. Veja bem, mas se minha versão era verdadeira, todos os documentos provavam que eu era inocente, que a minha versão do assalto era a versão verdadeira, como a imprensa legitimou uma acusação policial que foi parar no Fantástico, foi parar no mundo inteiro. Quer dizer, é uma falha muito grande da imprensa que não teve acesso, não quis acessar o inquérito que não corria sob o segredo de justiça. Abdicou de analisar as provas, ou seja, ignorou, de certa forma, a minha versão e optou pela versão da polícia, que foi uma versão, aquela coisa de trepidação moral, de investigação, aquela correria, porque a investigação, isso é que é muito importante dizer para os novos jornalistas, os futuros jornalistas, a investigação policial, a polícia não acusa, não sentencia, não condena ninguém. A polícia, dentro do Código de Processo Penal, da nossa estrutura judiciária, de polícia judiciária, é apenas um trabalho que é feito para prestar conta à justiça, para que a justiça, então, comece, aí sim, a julgar o fato. Ou seja, então esse trabalho da polícia, que dura 30 dias, ou pode durar mais, até que ela encontre o verdadeiro, o que ela entende, até que ela
se convença plenamente de quem é o acusado, de quem não é o acusado. Esse trabalho é apenas para auxiliar o Poder Judiciário. E a imprensa tem que ter consciência disso. Quer dizer, o repórter, quando ele está num fato controverso, ele tem que ter esse entendimento, que aquele trabalho que está sendo feito na polícia não pode ser legitimado, não pode ser considerado um resultado final de seu julgamento. Então, é preciso que se faça o contraditório, assim que há uma controvérsia, que procure, então, investigar a defesa. Se ela é veemente, é preciso que se investigue a defesa. O senhor comentou sobre essa pressa no jornalismo em apurar e publicar os fatos. Lígia, gostaria de saber a sua opinião sobre como essa pressa pode atrapalhar uma investigação policial. Antes, esses jornais eles eram lidos ou tratados como de maneira demonizada. Então, era comum a gente ver esse tipo de cobertura e demonizar e acreditar que ela era culpada pelas... Hoje em dia, eu acredito que os leitores e nós, pesquisadores, temos a visão de que há um diálogo entre o que acontece nesse processo, que é então um processo com pressa, que é sujeito a todas as demandas do formato de trabalho, que é um formato de trabalho que a gente sabe que é corrido, mas ao mesmo tempo os leitores eles têm noção disso, não existe mais essa visão demonizada. Agora, também falar desse diálogo, ou seja, que essas notícias elas têm um lastro na vida social, isso não impede nós também de fazermos a crítica. Então, será que é possível, dentro disso que você levanta, né, nesse ritmo de produção, isso que o Cleves levantou é muito importante. Existem outras maneiras de trabalhar, e mesmo dentro desse ritmo, se o leitor é um leitor hoje em dia que não é mais passivo, ele sabe o que ele está lendo, ele duvida, ele questiona, é preciso que os próprios comunicadores entendam isso e tenham mais cuidado ao lidar com esse material, que afinal de contas é um material humano, é a nossa vida, é a cultura. No seu caso, uma das coisas que foi levantada foi o material produzido pela imprensa que foi utilizado nas investigações. Qual que é o perigo de se utilizar um material veiculado pela imprensa nas investigações policiais? A imprensa, como ela tem um compromisso, porque o jornalista presta conta à opinião pública, é diferente da polícia que presta conta à justiça. Nós não trabalhamos com armas, trabalhamos com papel e caneta. Nós não temos nenhum poder de coerção, nós não interrogamos ninguém, é aqui que Eduardo falou mesmo. Nós não interrogamos ninguém, nós entrevistamos as pessoas, correto? Nós não trabalhamos dentro do Código de Processo Penal, nós trabalhamos com nossos critérios jornalísticos, de acordo com a lei da imprensa e com a Constituição Federal, o artigo 5º, principalmente da Constituição Federal, e o artigo 129 da própria Constituição Federal, que dá poderes ao Ministério Público de fiscalizar as ações externas da polícia. Essa é uma atividade do jornalista, ou seja, o senso crítico de analisar os fatos, como você vai fazer uma montagem do Lego. O que é jornalismo? Jornalismo é você reconstruir fatos. O fato ele não é uma propriedade, você não é dono do fato. O fato aconteceu, ele tem todo um detalhe, todo um aparato, todo um cenário, e você tem a obrigação, como jornalista, ao prestar conta à opinião pública, e você é um formador de opinião pública, você tem que reconstruir esse fato tal qual ele aconteceu, ou tal qual foi possível fazer, reconstituí-lo. Esse é o compromisso do jornalista. A partir do momento que você reconstitui o fato com base apenas numa versão, certo? Ou num grupo de ideias, porque a polícia não deixa de ser um grupo de ideias, como o Poder Judiciário é um grupo de ideias, o jornalista também é um grupo de ideias. Não é? A polícia, como tem a obrigação de investigar e prestar conta à justiça dentro de 30 dias e apresentar quem é que fez aquilo, né? Então ela tem mais pressa, o próprio Código de Processo Penal diz que não cabe constrangimento. Né? Infelizmente o bloco acabou, a gente volta logo após os intervalos.